Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora! Eu sou Vivian Amarante, cantora, compositora, educadora e aprendiz. Eu sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu tenho a grande honra e a grande alegria de conversar com a minha querida Laura Lobo sobre meditação. A Laura é designer de experiências inovadoras, de transformação pessoal e grupos. É facilitadora credenciada pela Unipaz do programa A Arte de Viver em Paz, de Pierre Weil, um programa de educação para a paz desenvolvido para a Unesco. É facilitadora de grupos e jornadas e expedições no Brasil e no exterior que visam o desenvolvimento da cidadania planetária e ecologada. A Laura é terapeuta social, atua em processos de mentoria de carreira e de vida, é especialista em transdisciplinaridade e desenvolvimento integral do ser humano e psicologia transpessoal pela Unipaz São Paulo. A Laura é viajante, é peregrina e meditante. É diretora e fundadora de Todos os Cantos e é diretora da Unipaz São Paulo desde 2015. Laura, minha querida, seja muito bem-vinda. Você é essa grande mutante atuante aqui no planeta. Uma grande honra, uma delícia poder conversar com você aqui hoje, minha querida, sobre meditação. Seja bem-vinda, minha querida. Gratidão, Vivi, gratidão a esse espaço, por esse convite. O podcast é um projeto que voa, né, para todos os cantos do cosmos e é realmente trazendo mensagens práticas, espalhando sabedoria, conhecimento para todos os cantos né, de todos os lugares. Vivi, é uma alegria estar aqui com você, falar da gente trocar, conversar sobre meditação com você e com quem está nos ouvindo, vai nos ouvir em algum momento do dia ou da noite. Gratidão. Sim, com certeza. E até tendo em vista, né, que a meditação é das partes do tripé, né, da Unipaz. Eu acho que essa conversa hoje aqui, que ela possa realmente inspirar não só aqueles que já fazem parte da Unipaz, mas que a gente possa realmente expandir a voz, né, da Universidade Internacional da Paz no mundo, através aqui do Mutantes. Que assim seja, minha querida. Uma grande alegria a gente poder falar disso, até porque somos facilitadoras de meditação lá na Unipaz, né? Então vai ser que seja realmente uma conversa inspiradora. Minha querida, eu acho que a gente pode começar pelo começo. Falando para aqueles que de repente ainda não têm o hábito de meditar e que às vezes até têm um certo receio ou falar isso não é para mim porque eu não consigo parar de pensar, né? Muitas vezes as pessoas pensam que meditar é não pensar. Então acho que a gente pode realmente começar falando para as pessoas o que é meditar, né? O que é a meditação, Laurinha? Vivi, é uma delícia estar falando com você aqui mesmo, porque você faz parte da equipe de facilitadores de meditação da Unipaz São Paulo e medita por todos os caminhos, então você também vai colaborando nessa conversa. O conceito de meditar, de meditação, e meditar é bacana porque é um verbo, né? Meditar é verbo demanda uma ação. E meditar é ação, né? Meditar é cultivo, né? Existem N conceitos sobre meditação, sobre meditar. E o Pierre Weil, educador e grande psicólogo, fundador da Unipaz, em todos os livros dele, ele fala sobre meditação. E especificamente no programa A Arte de Viver em Paz, que você citou no início do programa, que é a Arte de Viver em Paz, um programa efetivo, né, de educação e cultura de paz, que foi desenvolvido para a Unesco e que foi premiado como um programa efetivo, né, de educação para a paz. Ali ele escreve que existem uma porção de conceitos, mas existem conceitos tão complexos
que às vezes a gente até desiste, fala assim, nossa, isso é uma coisa muito complexa, muito complicada, ai, nem vou. Ou isso é coisa para gente que quer se iluminar. Que ele acha que o conceito mais simples é sentar e não fazer nada. Ainda mais num momento, né, de vida que a gente está vivendo no mundo, né, de tantos estímulos, de tantos chamados externos, a gente fala no WhatsApp, a gente assiste uma live, a gente está comprando um remédio pela internet, a gente vai fazendo várias coisas ao mesmo tempo que demandam o mundo exterior. E a meditação nos traz para o mundo interior, para a nossa sabedoria interna. E não se trata, como algumas pessoas podem imaginar ou pensar, não se trata de se alienar. Pelo contrário, se trata de focar em si mesmos, de focar nessa sabedoria interna, e que é uma prática. Como é que a gente começa? A gente começa com pequenas doses diárias, 1 minuto, 2 minutos, isso é uma grande conversa, mas é o cultivo de uma prática diária para a gente olhar para dentro, para a gente fazer. E, Vivi, existem inúmeras maneiras de meditar. Se você me permite, se a gente olhar para o mundo, né, para a história do próprio mundo, a gente vai encontrar gente meditando, ou diversas sabedorias sapienciais, sabedorias tradicionais, antigas, que já tinham os seus sistemas de práticas meditativas. Então, não é uma coisa absolutamente atual. O que se traz são técnicas adaptadas tanto para o Oriente como para o que a gente chama hoje, depois da chegada dos espanhóis e dos portugueses, no que se chama hoje das Américas, né? De práticas atualizadas de meditação, mas os povos que aqui habitavam, com suas sabedorias, eles já tinham seus sistemas de práticas, fossem sentadas, fossem andando, fossem caminhando, fossem em forma de dança, porque a gente também tem essas práticas de dança. Então, a gente vai encontrar na antiga Grécia, com os grandes filósofos meditando, e a gente vai encontrar em milhares de registros arqueológicos de práticas meditativas, né? Então, a meditação tem uma história, os sistemas têm histórias ao longo do tempo, para que a gente hoje, é uma grande ferramenta, né, Vivi? Você sabe Sim. disso, você é meditante, é uma grande ferramenta, você trabalha com música junto, né? Então, a gente tem vários, então pode ser sentado, né? Na posição de lótus, a perna cruzada, pode ser sentado numa cadeira com os pés no chão, o importante é a coluna reta. A gente tem práticas que são deitadas, a gente tem práticas em movimento, como as danças circulares sagradas, que fazem parte dessas práticas meditativas, as danças das grandes tribos, né, que vai entrando naquele ritmo e vai nos levando, e temos o caminhando, que aí a gente tem diversas escolas que fazem caminhar. Isso tudo para dizer que a meditação, ou meditar, né, o verbo, faz parte da educação consciencial, né, que é o que a gente faz, né, na Unipaz. A Unipaz é uma escola, né, de educação transformadora, né, é uma universidade de transição e reconstrução, onde meditar faz parte desse tripé, e principalmente na Unipaz São Paulo, que faz parte da rede, meditar é um dos tripés da estrutura, né, que é terapia, que é educação, e a meditação. E a meditação é olhando para a educação consciencial. E Pierre Vai fala isso em todos os livros, né? Fala, maravilhoso, né?
Ele tem uma vivência muito profunda com a meditação e acho que a partir daí ele conseguiu fundar essa Universidade Internacional da Paz, né? E tendo a meditação como uma das bases realmente para acessar, porque eu acho que a paz, a meditação é uma ferramenta de acesso, né? Eu tenho dito, para mim, Laura, a meditação, eu falo, é o melhor lugar do mundo, né? Porque ali a sensação que eu tenho é que eu tenho tudo porque eu não preciso de nada, né? Acessa, né? Acessa esse É, mundo interno e sim. de novo, né, Vivi, sem deixar a gente alienado, né? Não, sem dúvida. Existem, Pelo existem, contrário. existem possibilidades, né? O que as pessoas podem fazer é um conjunto de ferramentas na realidade, e o que você vai fazer com elas é uma coisa muito pessoal. Inclusive, os benefícios também são muito Uhum, pessoais, né, Vivi? sim. O que a gente pode dizer, né, de benefícios? Primeiro que a Ah, gente passa a Fê. olhar o mundo de uma outra maneira, né? A realidade de uma outra maneira, né? É, porque eu acho que ela traz a conexão com essa plasticidade, né, do cérebro, né, Laura? Ela ajuda, é uma coisa neurocientificamente comprovada. Com certeza, com certeza. Foi bacana você tocar nesse ponto, Vivi, porque assim, como é que essas práticas, né, meditativas, e aqui a gente teve uma questão portuguesa e espanhola que terminou com essa prática desses povos sapienciais, e hoje a gente tem, graças a Cacaverá, que é o nosso grande facilitador das práticas dos povos indígenas aqui, nós temos outros facilitadores e temos também o sistema cristão de meditação, e tudo isso para dizer que como é que esses sistemas chegaram para nós hoje, até dentro das empresas, que são as novas catedrais, né, onde a gente tem Que uma bonito. porção de gente trabalhando. A gente teve uma porção de gente trazendo, indo para a Índia e trazendo para esse lado do mundo, digamos assim. Em 1967, especificamente, a esposa do George Harrison, dos Beatles, a Patty, ela estava sempre indo para a Índia, fazendo retiros, passando férias, e de repente ela soube de que um dos mestres, grandes mestres de meditação transcendental, que foi essa meditação que veio primeiro Hum. né, da Índia para essa E área que tá do aí até planeta, hoje, né? que está aí até hoje, ela soube da vinda dele, dessa palestra desse mestre na Inglaterra, e chamou os meninos do então conjunto Beatles, né, para participar. E o George Harrison já estava nessa pegada de se interessar por esses caminhos. E aí gostaram da palestra e decidiram fazer o retiro de 7 dias. E aí começaram a fazer e começaram a se transformar com relação a isso, e no quarto dia, o empresário deles faz a passagem subitamente. Aí eles terminam o Nossa. retiro e voltam. E quando eles voltam, eles dão uma sucessão de entrevistas a respeito da passagem do empresário deles, e aí eles também falam que eles estavam num retiro de meditação, e eles começam a meditar, e isso se espalha, né, Que pelo maravilha. planeta, através das vozes deles. Eles disseram até que trocaram algumas coisas por meditação, e isso culmina com o grupo de hippies, né? E os grupos de hippies que já estavam basicamente nos Estados Unidos e principalmente na Califórnia, adotam, né, a meditação como uma prática, e isso vai se espalhando. E aí eles trazem esses grandes mestres de meditação para os Estados Unidos. Numa dessas palestras que aconteceram nos Estados Unidos, na Califórnia, um estudante de biologia molecular do MIT, chamado John Kabat-Zinn, vai fazer Hum. essa palestra, participa da palestra, começa a fazer retiros, começa a ser mediador de facilitação, de meditação,
e começa a aplicar nos seus estudos, monta um instituto, e aí ele cria, né, uma adaptação para o mundo executivo e para as pessoas do Ocidente, né, lembrando que o Ocidente é o ponto de vista, que é a vista de um ponto, e que ele transforma na plena atenção, a mindfulness. Né? Mindfulness é um grande nome, né, do mindfulness, o Kabat-Zinn. Então, ele é o pai que ele estrutura esse sistema da atenção plena, que aí se irradia e isso aconteceu em 1979, né? E isso vem para a atenção plena. E acontecendo, então a gente entra na década de 80, e aí no final da década de 80, o Dalai Lama começa a se reunir uma vez por ano com um grupo de cientistas. E isso é super bacana a gente falar, porque aí a gente tem um americano, aí a gente tem o Dalai Lama, que vem de uma outra linhagem, que vem da linhagem budista tibetana, uma das linhagens budistas tibetanas, e ele começa a participar, a organizar essas reuniões, que ele queria que os certos princípios budistas fossem discutidos por esses cientistas ao longo de um ano, e aí eles se reuniam. Bom, com o advento de um aparelho de tomografia e ressonância magnética, eles começaram a desenvolver a pesquisa, e aí a gente fala também do Daniel Goleman, que é um dos pais da inteligência emocional. Ele também participa como psicólogo desses grupos de estudos, e aí eles começam a desenhar uma pesquisa e a realizar essa pesquisa com um grupo de monges que meditavam há muitos anos, depois pegaram um grupo, paralelamente, um grupo que nunca tinha meditado, não meditava, e um outro grupo que nunca tinha meditado, mas que estava começando a desenvolver a prática. E começaram a colocar essas pessoas, depois de um determinado tempo, dentro das máquinas de tomografia para ver como é que o cérebro funcionava, que caminhos se iluminavam, aonde se escurecia, onde se clareava. E aí que se tornou famoso o caso que a gente chama, né, de o monge mais feliz, o homem mais feliz do mundo, que é o monge Mathieu Ricard. Mathieu Ricard é um biólogo do Instituto Pasteur, que durante as férias ia para a Índia, depois começou a ir para o Tibete, e acabou saindo do Instituto Pasteur, se tornou um monge, e acabou traduzindo os documentos do tibetano, que nunca tinham sido traduzidos, para o francês, e aí do francês ir para o restante do mundo. E ele meditava há muito tempo, e ele, como cientista, ele tem livros muito interessantes, porque ele começa a participar dessa pesquisa, e aí a gente começa a ver o mapeamento do cérebro dele sendo publicado em diversos lugares, por exemplo, de como o nosso cérebro, ele tem um HD pronto, ele já vem de nascença, um lugar do cérebro pronto para empatia. Então, a gente se coloca naturalmente, o nosso cérebro, naturalmente, está pronto, foi desenvolvido para a empatia, que é se colocar no lugar do outro, que é sentir a dor do outro. Né? A nossa educação é que nos desvia deste caminho. Ou não, mas o que o nosso HD já está ali. Que a gente precisa atualizar o nosso aplicativo, que é diferente da compaixão, que é o movimento. Né? Você sente a empatia quando você vê uma coisa difícil, ai, meu Deus. E com o desenvolvimento desse estado meditativo, você pode desenvolver atuação para a meditação, para a compaixão. Por isso que é o grande mestre das meditações de compaixão, e a gente está vendo isso espalhado pelo mundo, né? A gente, durante essa pandemia, a gente pôde ver que quantas pessoas começaram a meditar, a desenvolver cada vez mais aplicativos, né? A gente pode meditar com aplicativo, sem aplicativo, ao vivo, com
grupo, presencialmente ou não. A gente tinha um grupo presencial na Unipaz, e a gente no online, a gente no isolamento, a gente se transpôs para essa dimensão do online. Então, aqui fica um convite, toda segunda-feira, às 18h30, no Face da Unipaz São Paulo, a gente tem uma prática meditativa de meia hora, e às terças-feiras, das 7h20 às 7h50, a Lisete da manhã, ela no Instagram, e aí é para esse público do Instagram, que também Unipaz SP, né? Unipaz SP, a Lisete conduz, aí são os pranayamas, né, que são os processos respiratórios, práticas respiratórias do yoga, né, com a meditação. Então, o que a gente procura, Vivi? Cada um de nós vai encontrar a sua maneira de meditar, que tem a ver com você, que tem a ver com a gente naquele momento, depois a gente vai mudar. Quando a gente vai viajar, pode ser uma meditação caminhando. A gente tem N possibilidades, né? O importante, Vivi, é começar. Né? Pois é, né, Laura? Eu fico te ouvindo aqui, assim, e de fato são muitos métodos, são muitas possibilidades, assim. Realmente eu acho que o importante é cada um encontrar, porque eu confesso que eu acho importante encontrar um método que ajude a ter a disciplina, né? Lembrando que a Dulce Magalhães, maravilhosa, falava que disciplina é discipleno, né? Algo que te faz ser pleno de si, na sua vida, aquilo que vai te trazer plenitude. Então, adquirir a meditação com disciplina é algo que certamente vai expandir a plenitude do ser. Agora, e eu mesma, por exemplo, também compartilho que eu tenho uma mestra de meditação, uma indiana, que desenvolveu um método de meia hora para o ocidental, né? Porque a gente tem essa coisa que não tem tempo, e é um método que tem algumas posturas de yoga, que tem algumas visualizações e depois um momento de silêncio, né? Para essa conexão mundo adentro. Mas o que eu queria dizer, para tentar trazer, simplificar para o ouvinte, para desmistificar, porque tem gente, como você bem falou aí, o importante é começar, mas tem algumas pessoas que têm esse receio de começar, fala, não é para mim. Para simplificar, eu gosto que a gente pode trazer para o ouvinte que trata-se, esse processo pode começar com a respiração, né, Laura? Com a consciência de observar, de trazer o foco da atenção para a respiração, que é algo, e o mais incrível, né? A gente vai falar aqui que é grátis, está disponível 24 horas por dia, não depende de estar em lugar nenhum. Eu, inclusive, venho, assim, eu acho que até para continuar simplificando esse convite a cada vez mais pessoas meditarem, eu acho que não precisa estar em postura nenhuma, eu acho que o que precisa existir é a ação, é a intenção. Às vezes você pode estar, sei lá, no metrô, né, e você fechar os olhos e focar na sua respiração, no ar entrando e o ar saindo, porque no fim das contas, né, a meditação é um grande convite a sermos observadores, né, Laura, do que estamos sentindo, do que estamos pensando, e inclusive um grande observador da vida, né? Do mundo afora e mundo adentro. Eu acho que a gente trazer esse link com a respiração pode facilitar muito a vida de quem ainda não tem a meditação como um hábito, né, Laura? Uma prática. E, Vivi, é super importante o que você está falando, né? A gente começa mesmo pela respiração. Então, tá de manhã, vamos começar pelo começo da manhã, que é muito bacana. Se você acordar 2 minutos antes do que você costuma acordar, e não sair da cama correndo, né? Porque a gente ainda está num estado de acorda, não acorda. Ficar quietinho, prestando atenção na respiração, pode inspirar pelo nariz, expirar pela boca. 1 minuto, isso não é uma perda de tempo. Pelo contrário, isso né? é um investimento. Aí na outra semana, 2 minutos, presta atenção na respiração. Porque, veja, no mundo de incertezas, a única certeza que a gente tem é viver o instante. E como é que a gente vive o instante? Que todo mundo fala do aqui e agora, da total presença, né? Que é sair do automático,
né, que é não deixar a normose, essa patologia da normalidade tomar conta da gente, no piloto automático, né, é abrir essa consciência, como é que é? Pequenos passos, micropassos, 1 minuto numa semana, na semana seguinte 1 outro minuto, depois mais, e vai indo, devagarzinho, que nem treino, né? A gente não vai sair dançando dança do ventre, que nem essas odaliscas maravilhosas, a gente não vai sair jogando voleibol na seleção brasileira, não é? De um dia para o outro. É cultivar, né? É um treino. E aí vai percebendo os benefícios que isso vai trazendo, por exemplo, de lidar com conflitos, né? Porque os conflitos, e veja, às vezes as pessoas falam, meditar é trazer passividade. Não, não é trazer passividade, né? Pelo contrário, é deixar você atento, né? E não alerta, atento para você agir, né? De maneira bem ampla, né? Com uma escuta profunda e de resolver aquele conflito que faz parte da nossa vida, né? Da melhor maneira, né? De forma criativa, né? De uma forma criativa, né? Assim, eu vou me iluminar. Não, gente, a gente não vai se iluminar. Pode até ser que um dia, né, lá na frente você se ilumine. Que bacana, mas o grande lance da meditação é a gente sentar, começar a respirar ou deitar, como a Vivi falou, de pé no metrô, sentado no metrô, de frente para uma praia linda ou não, no meio de um furacão, né, que as coisas acontecem, você está lá centrado no furacão, no olho do furacão, né, com aquela situação, e perceber que o pensamento está indo, aí vem o boleto da conta de luz, você fala, opa, tenho que pagar o boleto da conta de luz, e fala, boleto, eu vou pagar, vai indo, e vai embora, aí presta de novo, a respiração, como você falou, Vivi, é de graça, você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer momento, né? E você, com a experiência que você tem, né, de facilitar grupos, eu posso falar um pouco desse meu lugar de experiência com crianças, com atletas, com executivos, né? Onde a gente começa todo o trabalho centrado na respiração e que te leva para um lugar centrado em você, e eles percebem, não é uma perda de tempo, pelo contrário, me deixa com uma harmonia interior que eu possa ter mais disposição, eu possa ter mais vitalidade, né? E trabalha com a respiração, ela modifica, né, o nosso campo, nós somos seres bioquímicos, eletromagnéticos, né? E a respiração vai enviando para o cérebro uma informação de que está tudo bem, né? Que o oxigênio está entrando, que aquilo que tem que ir embora está indo embora, porque a ansiedade, né, nos leva para um lugar onde o corpo entende estamos sendo atacados. E aí começa uma descarga enorme de adrenalina, que é um hormônio cortisol, né? De cortisol, de sobrevivência, que é natural para nós, seres que estamos nos tornando humanos, né? É natural isso, e de repente, você numa inspiração profunda, ou numa sequência de 3 ou 4, você muda até a postura, aí você começa a mandar mais oxigênio para o seu cérebro, para o seu corpo, e aí ele começa a enviar dopamina, aqueles hormônios da tranquilidade, da harmonia interior, não deixa mais tenso, ele relaxa, seu corpo relaxa. E aí que acontece? Quanto mais ansioso a gente está, menos a gente respira, ou respira muito pouquinho. Então fica aquela respiração muito... Aí o coração curta, o coração dispara, estamos em perigo. Não significa fingir que não estamos em perigo. Significa que quando você respirar com mais tranquilidade, você traz o seu corpo para a harmonia, que a saúde é a harmonia, traz para a harmonia, e aí você consegue tomar atitudes de acordo com uma visão muito maior,
que não precisa ser nenhuma visão, e aqui a gente não está falando de religião, a gente está falando de uma ação transreligiosa, né? Ela vai além, né, das religiões, e trata-se sim de ir além, mas começa pelo simples, e é simples, e é simples. E as modificações são incríveis, né, Vivi? São incríveis, nossa. São incríveis, eu sou muito grata pela experiência. Você sabe que eu comecei, Laurinha, assim, há 30 anos atrás, assim, eu não... E nem estava, entre aspas, né, na moda, que é uma moda maravilhosa, né, meditação. Mas eu, com 14 anos, eu fechava a porta do quarto, apagava a luz, assim, de uma vela e ficava respirando e olhando para aquela chama. Respirando e olhando para a chama. E eu me dei conta, né, e acho que vale trazer isso pro ouvinte, a partir dessa experiência, que isso fortaleceu muito a minha relação com a minha intuição, né, que é justamente a gente acessar essa informação, ou seja, essa fonte de sabedoria que a gente tem dentro, para a gente ter clareza e discernimento na hora de fazer escolhas na vida, né? Acho que, como você bem falou lá no começo, a gente está num mundo de muito estímulo, de muita informação, de muito, né, muita... A gente tem acesso a muita informação. E eu acho que... E a gente está na era que isso vai só crescer, né, Laura? Então, sim, eu acho que é um grande convite dentro dessa grande expansão da tecnologia e a gente desenvolver... Acho que a tecnologia mais importante é realmente essa da meditação, para a gente realmente não só se conhecer, como ter a clareza das escolhas daquilo que eu vou querer acessar no mundo afora, né? Porque realmente eu acho que está só no começo essa década, né, da expansão da tecnologia, da informação, e aí vem as fake news, e aí a gente fica assim, né? É muito bonito pensar que é um grande convite para o caminho do coração, o caminho das escolhas com amor, para a gente não ficar mais baseando-se no medo, né, Laura, para fazer as escolhas. Eu acho que a meditação é uma prática que nos leva a esse caminho dessa sabedoria, né? Porque eu falo assim, tem o conhecimento externo, que está nos cursos, que está nos livros, que estão nas universidades, e tem o conhecimento interno, que eu acho que é assim, o grande convite, no fim das contas, é harmonizar, né, toda mente o e caminho, coração, né? isso, o caminho entre a mente e o coração. E esse é um dos maiores desafios do ser humano, e acho que é para encurtar, né, o caminho da mente para o coração, da razão com a emoção, para que haja um equilíbrio e, e clareza para as escolhas do cotidiano, né? Desde pequenas escolhas, mas sempre que a gente possa escolher as coisas que nos façam bem, né? Simples Façam assim, sentido, que né? façam Que façam sentido, sentido, que exato. façam sentido. Sabe, Vivi, alguns atendimentos, né, pessoas em fase de transição, ou de vida, de casado para separado, ou viúvas, ou viúvos, ou mesmo em transição de carreira, a gente faz assim, faz uma lista do que você gosta de fazer, né? E as pessoas param e falam assim, nossa, eu não sei o que eu gosto de fazer. Pois é, menina. Né? Eu não sei o que eu gosto de fazer. Então, a meditação é um grande, né, mas assim, pequeno, né? Uma grande, você vai conquistando modificações e modificações em você, e você passa a enxergar o mundo de outra maneira e se enxergar, né? Sair desse piloto automático e veja, como você falou, é uma tecnologia interna nossa, de graça, a qualquer lugar, Maravilhosa. e a gente vai desenvolver cada vez mais, e ela desenvolve o poder criativo, né? Que é o que está acontecendo. A gente tem uma longa história, né, desde a criação desse planeta, da nossa experiência aqui, a gente trazendo ou não experiência de outras existências, vamos falar daqui agora, né? O que a gente vai acontecer daqui para frente?
A gente só sabe que está tudo muito rápido, né? A tecnologia mudou a nossa vida para melhor ou para pior. Gente, ela mudou. O que a gente vai fazer com isso é que faz toda a diferença. Então, Sem a dúvida. meditação, essas práticas respiratórias, elas nos auxiliam, né, para saber que próximo passo a gente vai dar nesse mundo, né, de incertezas, nos traz a vitalidade, a saúde física, emocional, porque nos chega muita coisa, né? Nos chegam os conflitos, né, de extremos, né, numa reunião de trabalho, numa reunião familiar, ou mesmo dentro das redes, a gente vê tantas discussões. Então, assim, o que acontece no mundo externo, a gente não tem controle, não tem controle, mas a escolha é nossa de entrar nessa situação ou não. O mundo interno nosso, sim, a gente pode controlar, no sentido de trazer harmonia, de trazer bem-estar, de olhar para o outro, né, com belas palavras, né, escutar, gente, isso, a meditação é uma das maiores ferramentas para a escuta, e a escuta profunda, né, que é não ficar pensando naquilo que você vai responder para o outro, não, é verdadeiramente abrir, né, abrir Sentir, né? espaço para o outro, né, se colocar no lugar do outro e abrir um espaço para que o outro entre em você, dizer, nossa, da onde você está falando isso, né? A partir de que história, a partir de que experiência você está falando, né, desse lugar, porque é disso que se trata, né? É disso que se trata. Lembrando, não é para se alienar, né? Não é para você ir para outro lugar e voltar, né, com uma outra. Se trata de trazer o foco, de trazer criatividade, né? Tem um conto muito bonito, persa não, chinês, bem antigo, e aí, resumindo, o que para nós é importante, o que a meditação ajuda a nos trazer, né? Lembrando que ela é uma das ferramentas para a presença, andar pelo mundo, né, carregando uma colher folhada de azeite, né? Então, fica andando pelo mundo com azeite, mas sem deixar o azeite cair, sem deixar de apreciar os jardins belos pelo mundo, né? Então, é manter foco naquilo que você está fazendo, mas o teu radar, ao mesmo tempo, Ampliar o olhar também, sem né? distração. Ou distraiu, volta. Distraiu, volta. Essa observação que você falou, para a gente ter a gente vai ampliando esse poder nosso de autoobservação, né, Vivi? Mas o boleto vai, ó, volta, Fundamental. né? Ai, fulano está me Sim. provocando, volta, de que lugar ele está falando, né? Então, mas é uma prática, é um cultivo. Eu prefiro o Flávio De Paoli, que é o nosso facilitador de meditação também, ele diz, meditar é cultivar, e é verdade, porque às vezes prática, assim, eu tenho que praticar isso também, já me deu até uma canseira, mas se falar é cultivo, é como uma flor, Que bonito. qualquer outra coisa que a gente coloque, né? Então, são inúmeros os métodos, inúmeros os sistemas, o que precisa é a decisão de começar, porque faz toda a diferença. Com certeza. A Lídia Rebouças, quando esteve aqui, né, inclusive fica aqui o convite para o ouvinte que está nos escutando agora, para conhecer os outros episódios aqui do Mutantes, estão extremamente inspiradores. E o da Lídia, ela fez o comparativo entre o estagnante e o mutante, né? Eu acho que o cultivo da meditação, a prática da meditação, é um hábito que o mutante procura adquirir, mas também e o que eu quero dizer, assim, que ela trouxe, assim, é que não vamos estar o tempo todo aí nesse lugar, assim, é como você falou, é um vai e vem, mas sempre lembrando, aí eu tô ali caminhando, olhando para o azeite, aí eu me distraio, aí cai um pouquinho do azeite, tudo bem, né, também, para a gente Sim. não ter essa prática como, um chicote, né, e sim, assim, dentro de Sem um rigidez, olhar né, Vivi?
Sem Isso, é isso que eu rigidez, sem queria dizer, rigidez, exatamente, sem para que não rigidez. seja um peso, e sim, é a construção da leveza, né. Isso, Que exatamente. bonito. Não tenho o quê, né? Eu tenho o quê? Isso, Não, não tenho o quê, né? isso. É, Levantou e não deu para fazer a prática respiratória, e com o tempo a gente vai percebendo que é tão bom que a gente vai querer mesmo acordar um tiquinho mais cedo para praticar, mas enfim, é não fazer disso um tenho o quê? Eu tenho o quê? Não, a gente não tem que nada, né? Vai no metrô, vai no ônibus, vai dentro do Uber, né? Quantas vezes a gente está dentro do Uber antes de uma reunião que vai ter, vai presencial, vai para o banheiro, senta um pouquinho, respira, né? Arruma um lugar, sim, ou então fica na porta da reunião respirando, ou dentro da reunião, vai respirando, porque você vai mudando o seu campo dentro de você e vai contagiando ao seu redor, né? A mudança de humor é muito clara, né, para quem é, medita. A impressionante. mudança de humor, Eu acho que trazendo esse olhar que você falou do azeite, né, do conto chinês, eu acho que você está lá numa reunião, respirando, eu acho que você observar a respiração é o azeite, e o entorno, o jardim é a mesa, né, por tudo exemplo, com as pessoas, então é você a fica mesa com ali as pessoas observando a respiração, mas atuando, né, um ser atuando. ativo ali, você não É, está, como é você ação, falou, fora da é realidade, ação, de jeito nenhum. Pois é, minha ação. querida, e caminhando aqui para essa conversa gostosa, assim, mas a gente caminhando para o final, eu acho que a gente pode trazer para o ouvinte, de forma efetiva mesmo agora, como a gente falou lá, né, do tripé, da abordagem, né, que a Unipaz tem essa abordagem transdisciplinar e holística, né, trazendo assim, eh, esse casamento das disciplinas e esse olhar para o holos, para o todo que a Unipaz tem, acho que a gente pode trazer assim, falar um pouquinho para fechar essa conversa, falar sobre a meditação na educação, Sim. na Unipaz, como a gente bem falou assim, esse tripé da educação, a terapia e a meditação, né? Esse lugar de uma nova educação, nesse grande convite agora do cuidado integral do ser, né? Uma coisa que fica quase óbvia a importância da meditação, mas eu acho que a gente pode fechar falando um pouquinho sobre isso. A prática meditativa dentro do escopo de educação da Unipaz, dentro da teia curricular, já faz parte. Qualquer curso, né, qualquer seminário da Unipaz, e aí eu digo especificamente da Unipaz São Paulo, que tem esse tripé educação, terapia e meditação, as holopraxes, que são as práticas meditativas, que podem ser com o corpo ou só com respiração, elas sempre abrem os tempos de trabalho dentro da Unipaz, tá? E, além disso, a gente tem os seminários onde a meditação de 20 minutos, de meia hora, estão inseridos dentro de qualquer outro assunto. A prática meditativa faz parte daquele seminário, né? E pode ser não especificamente só sobre meditação, que a gente também tem, mas a prática de holopraxis, que é a prática meditativa, abre e fecha os seminários, para aquela abertura, fecha o seminário, mas é para uma abertura maior, né? É para o que está para vir. E temos dentro dos seminários muitos facilitadores, são praticantes e facilitadores de meditação, e isso faz parte da teia curricular, do processo de aprendizagem na Unipaz, e principalmente na Unipaz São Paulo. Acontece em todas, né? Mas aí eu estou falando do lugar da Unipaz São Paulo. Então, é muito importante. É uma tecnologia usada nos seminários da Unipaz São Paulo. Até porque existe esse tripé também na Unipaz, né, Laura, que é a teoria, a prática e a reflexão, e eu acho que a meditação, essa holopraxis, né, é o que ajuda, a gente recebe uma informação cognitiva, a gente traz para a prática através dessas holopraxis, né, e a meditação é uma das grandes caminhos, né, dessa trazer para a prática e depois essa reflexão do que foi recebido como informação. Eu sou apaixonada por esse tripé, pessoalmente falando.
É isso aí, Vivi, a prática, tanto a holopraxis para essa abertura, né, para o que vai chegar de novo ou não, né, mas vem de outro lugar, essa abertura, né, e também a prática meditativa, ela vai, na realidade, integrar em outro lugar, né, numa outra mente, tudo aquilo que foi colocado em teoria, que aconteceu na prática e que está na reflexão. Então, a gente percebe que isso, às vezes, dá um clique algumas horas depois, ou então vai dar daqui uma semana, né? Mas a meditação, ela faz parte da tecnologia utilizada, a tecnologia humana utilizada dentro do processo de ensino e aprendizagem na Unipaz como um todo, e principalmente na Unipaz São Paulo. Maravilha. Minha querida, a gente está chegando aqui ao final. Eu quero agradecer profundamente você ter aceitado esse convite de vir falar. Você é uma grande meditante, mutante, atuante na vida, né? Quero convidar os ouvintes, se você não conhece a Unipaz, quer saber um pouco mais, acesse o site unipazsp.org.br. Siga a gente nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. A gente está procurando cada vez mais compartilhar ferramentas, né, para esse acesso, dessa construção, que a gente possa se unir na construção dessa educação e na cultura de paz. E, Laura, minha querida, para a gente finalizar, eu vou falar para você deixar umas palavras de inspiração, mais do que uma dica, talvez a partir da sua experiência, para aqueles que estão nos ouvindo aqui, deixa uma inspiração a respeito dessa tecnologia humana que é a meditação, minha querida. A partir do seu coração. Partindo do meu coração, comece simples mesmo, comece simples, 1 minutinho, né, por dia, seja a hora que for. Eu recomendo de manhã, porque aí o nosso dia rende, que é uma maravilha, né, a nossa agenda tão repleta de coisas. Comece, dê o primeiro micropasso, o segundo micropasso, e assim vai indo, com amor, né, e com gentileza para si mesmo, né, porque aí isso vai se expandindo, é isso, cultive, comece, cultive, com gentileza, é isso, Vivi, super gratidão. Maravilhoso. Eu que agradeço, minha querida, obrigada pela sua sabedoria, pelo seu partilhar. Viva! Fica o convite então, mutantes, a gente se vê daqui 15 dias num próximo episódio. Volto a dizer, siga a gente nas redes sociais, escute os outros episódios que estão disponíveis aqui na sua plataforma preferida e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo e até lá! Viva! O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.